gente! Está começando mais um Quer Fazer Entrevista. A você que está nos acompanhando, nosso muito obrigada. Obrigada por abrir as portas do seu lar para nos receber. E se você ainda não segue a gente nas redes sociais, nós estamos no Instagram, Facebook, YouTube. Siga, comente e compartilhe o nosso conteúdo. Dessa forma, você ajuda a nossa TV Kefas a chegar cada vez mais longe. E você também pode fazer isso se tornando um colaborador do Instituto de Missionários Leigos. Assim, você continua ajudando a nossa TV Kefas e outras diversas obras de evangelização. A inteligência emocional é uma habilidade essencial para a vida. Ela se refere à capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar nossas emoções. Estudos mostram que a inteligência emocional é um fator crucial para o sucesso pessoal e profissional. E para entendermos melhor sobre esse tema, estamos recebendo no Quer Fazer Entrevista de hoje a mentora, escritora, empresária e palestrante, Gisele Meira. E se tem algo que eu posso dizer que não vai faltar aqui hoje, Gisele, é energia. Muita energia, né? Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês. É um prazer e uma honra trazer um conteúdo que mudou minha vida e depois de mudar minha vida tem transformado a vida de várias outras pessoas, né, que têm entendido sobre esse tema. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, ficamos muito felizes por ter você aqui. E eu gostaria que você começasse se apresentando. Quem é Gisele Meira? Então, a questão da identidade, ela tem muito a ver com o tema que a gente vai falar, porque inteligência emocional tem tudo a ver com autoconhecimento. E muitas vezes, né, Milena, as pessoas respondem assim, eu sou médica, eu sou empresária. Não, não é, você está. Então, o seu cargo, ele não pode confundir com a sua identidade, né? Gisele Meira é uma mãe, esposa, empresária, mas uma pessoa altruísta que descobriu, através do autoconhecimento, que além de todas as sombras dela, que assombravam uma personalidade forte, eu acredito que muitos que estão nos ouvindo vão se identificar com a minha personalidade quando a gente começa a falar de emoções, é uma pessoa que descobriu o seguinte, ok, eu tenho as minhas sombras, né? Mas eu tenho muita coisa boa aqui e eu vou me amar, amando as minhas luzes e as minhas sombras e buscando uma evolução constante. E nessa busca de evolução, uma Gisele Meira que estava apenas empresária, descobriu que através da transformação da vida dela, ela transformou o mundo ao redor dela. Então muitas pessoas falam assim, se o meu marido fosse melhor, se meu filho tirasse boas notas, se meu emprego pagasse melhor, então ela terceiriza a culpa o tempo inteiro. Quando a gente fala numa pessoa que se conhece, reconhece as suas próprias habilidades socioemocionais, boas e aonde tem ponto de melhoria, ela fala o seguinte, cara, eu sou boa nisso. Então é nisso que eu vou evoluir, eu me amo por isso e Deus me fez perfeito e eu sou capaz. Então ela para de terceirizar a culpa, assume a autorresponsabilidade da própria vida, então ela começa a ser protagonista da própria história. Então Gisele Meira é essa pessoa que descobriu nesse conteúdo um protagonismo para deixar de ser refém das emoções, porque era uma pessoa extremamente irritada, brava, escandalosa. Então veio uma transformação aí. É um autoconhecimento? Seria Sim. essa busca pelo autoconhecimento? Esse é o primeiro passo, é um processo. E é justamente isso que eu ia pedir para você explicar para a gente. O que é a inteligência emocional? E eu acredito que entra nesse quesito de se conhecer. Uhum. E como a gente pode fazer ali para ter essa tão sonhada inteligência emocional? Então, é muito importante a gente entender que nós somos regidos pelas nossas emoções. Então, se você estiver no oceano e vê um trem, uma sombra passando, você vai falar assim, é um tubarão. Na hora, seu coração vai acelerar, o seu sangue sai do rosto, vai para a perna e braço para promover luta e fuga, né? É um instinto rápido do ser humano. E a emoção, ela vem antes da razão, né? Nós somos 80% emocionais e 20% racionais. Então, quando você vê aquilo ali e achar que é um tubarão, a hora que você olhar e ver que é só um tronco, você não vai desacelerar seu coração com 2 segundos. Você vai, nossa, era só um tronco. Mas você vai continuar ali acelerado por um tempo. Então, em toda a sua vida, de acordo com a formação de personalidade, o que é a formação de personalidade? A sobreposição de memórias. Então, memórias positivas e negativas formaram sua personalidade, quem você é hoje. Com isso, você é regido pelas emoções de tudo que você viveu, ouviu, viu e sentiu de 0 a 13 anos. Então, nesse exato momento, você é uma pessoa com uma personalidade única, com habilidades únicas. Só que você não está se vendo
quando você está sendo regido pela emoção. Então, alguém te critica, você fica com raiva, ou fica triste, ou passa noites pensando no que eu poderia ter falado, nossa, que eu devia ter falado, que eu devia ter... E aquilo tudo é emocional. E o emocional, ele nos consome. Então, inteligência emocional no mundo ansioso, depressivo, com uma alta taxa de suicídio, com crise de pânico, jovens falando, qual que é o seu defeito? Ah, eu sou muito ansioso. Virou uma modinha, né? Mais do que nunca, é importante a gente falar o seguinte, o que você está sentindo? Então, dar inteligência às emoções é nós fazermos um acolhimento emocional, que é o que deveriam ter feito com a gente na infância. Então, lá na infância, você está chorando, para de chorar, não é motivo para chorar, né? Ou então, alguns pais, homem não chora, e tratam o menino de uma maneira muito grossa, ao invés de falar o seguinte, por que você está chorando? O que você está sentindo? Então, nós estamos falando que a humanidade ela precisa de uma alfabetização emocional para eu falar o seguinte, o que eu estou sentindo? Eu estou com raiva. Eu estou com raiva por quê? Ah, porque eu não gostei do que ela falou. Então, peraí, foi você que não gostou. Ela é ela, você é você, não é sobre ela, é sobre você. Por que a fala dela foi capaz de te controlar? Então, você não se controla, o outro te controla. E eu falo que quem não tem inteligência emocional é como se tivesse um telhadinho de aquelas telhas que faz barulho quando chove, acho que é eternite ou amianto, né? Aí começa a chover, só aquela barulhara danada. A pessoa, quando não tem inteligência emocional, qualquer pedrinha que você joga faz barulho demais. E, portanto, tudo, né? Ou então se fecha e aí tem problemas na pele, no cabelo. As doenças hoje, com o avanço da neurociência, são consideradas, 90% delas, emocionais. Eu acompanhei minha mãe no médico, a primeira pergunta que ele fez para ela, a senhora está passando por algum... Ela está com chikungunya. A senhora está passando por algum problema emocional, porque ainda não tinha o diagnóstico de chikungunya, por que ela estava com dor no corpo? Então, o médico, a primeira coisa que ele perguntou, é emocional. Então, nós temos que entender que dar inteligência a emoções afeta todas as áreas da sua vida. Quando eu tenho inteligência emocional, eu falo, o que eu estou sentindo? É raiva? É medo? É tristeza? É sensação de traição? Então, como que funciona? O seu pensamento, ele é automático. E ele vem como um julgamento mediante a sua lente com a qual você vê o mundo. Então, você foi criado de 0 a 13 anos com determinada educação. Então, tudo que você olha, você julga de acordo com essa educação que você teve. Então, o pensamento, ele é automático. Mediante o pensamento e a sua interpretação do que você viu, você carrega uma emoção. Não gostei, me criticou, mediante aquele julgamento. E através da emoção, a emoção ela altera o seu comportamento. Então, é pensamento, emoção, comportamento. Então, quando você não tem inteligência emocional, você é regido pela sua emoção. Na raiva explode, na raiva responde, na tristeza se fecha, ou na tristeza fica com ódio da pessoa. E nós temos várias filosofias que são estudadas no autoconhecimento para você saber o seguinte, o que me irrita, quando me irrita, quem me irrita, por que me irrita. Saber disso é que vai fazer o seguinte, gente, por que eu estou me sentindo irritada? Por que eu me senti traída? Por que eu me senti humilhada? Então, esse autoconhecimento vai te falar o seguinte, tenha mais empatia com o outro, porque o que ele fez é pelo momento que ele está passando, pela educação que ele teve, pela personalidade dele. Eu sempre fui mais impulsiva e franca, mas você vê que tem pessoas que são mais introspectivas, que não falam, que quando brigam ficam 10 dias sem conversar com a pessoa. Então, personalidades diferentes, sentimentos diferentes que geram emoções diferentes. Então, é uma cadeia que acontece muito rápido na sua mente e você reage mediante a emoção. Quando você começa a estudar a inteligência emocional e autoconhecimento e a forma de como conquistá-la, nós vamos aumentando o espaço entre o que aconteceu e como eu vou reagir. E Napoleão Hill, que é um escritor muito famoso, ele fala o seguinte, entre o que acontece e como você reage, tem um espaço. E nesse espaço reside a sua oportunidade de escolha, de aprendizado e de crescimento. Fiquei com raiva, como eu vou reagir? Olha, eu tô com raiva, não vamos conversar agora, senão eu vou te desrespeitar. Então, você traz um autocontrole que faz com que melhore as suas relações profissionais, emocionais, físicas, financeiras. A inteligência emocional fala, eu tenho que ir pra academia. Ah, tô com preguiça. Não, mas eu faço o que tenho que fazer porque é pro meu corpo, porque é pra mim. Eu sei que essa procrastinação, ela vem por causa disso. Então, você começa a ter bons comportamentos porque você se percebe a todo momento. Então, eu posso dizer que inteligência emocional vem com autoconhecimento, que te traz uma autoconsciência das suas emoções e que te faz ter maturidade emocional. Percebe? Deu para você entender como é que é? Muito claro. Muito claro. Inclusive, eu já ia até falar que você de casa já deve ter ali se visto em muitas das falas que você teve.
Porque a gente costuma ter esses atos mesmo, às vezes agir ali no impulso. Isso. E é muito interessante essa sua fala de pensar. Então, é um cuidado que nós temos conosco, mas Isso. também com o outro. Gisele, tá excelente o papo, mas nós iremos para um breve intervalo. Não saiam daí que nós ficaremos aqui, esperando por vocês. Quem tem fome, tem pressa. A fome não espera. A fome não tem hora, lugar ou idade. A Diocese de Valadares convida você para participar da campanha da solidariedade. Ajude-nos a saciar a fome de centenas de famílias da nossa comunidade. Doações de cestas básicas em todas as secretarias paroquiais. Colabore por uma causa de amor. Uma realização da Diocese de Valadares. Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o Padre Luiz Carlos e eu tenho um convite muito especial para você aqui na TV Kefas. Todos os dias nós estamos conduzindo a novena do Bom Pastor. Vai ao ar às 18 horas e 30 minutos. Esta mesma novena também vai ao ar às 8 horas da manhã pela Rádio Mundo Melhor. Participe conosco com fidelidade todos os dias a novena do Bom Pastor. Eu aguardo por você. Fique bem, fique na paz. Estamos de volta com o nosso Kefas Entrevista e hoje recebendo a mentora, escritora, empresária e palestrante Gisele Meira. Gisele, e referente aí ao quesito emocional, em um ano, em um ambiente, em uma vida que nós estamos vivendo tão acelerados, fala-se muito em depressão. Pode auxiliar? Então, vamos lá. Então, como a gente disse, a inteligência emocional, assim, controla a emoção? Não, não controla. A emoção, ela vem como um motor propulsor autônomo e você, ao reconhecer que a emoção é essa, você escolhe como reagir. O que acontece isso nos dias de hoje? Augusto Cury, né, que é o professor Augusto Cury, que defende muito a questão da ansiedade, do pensamento acelerado, ele fala muito sobre depressão, ele explica justamente isso. Você lembra que nós falamos que está tudo linkado ao seu pensamento, ao seu julgamento de mundo. Mas tem uma coisa que não está acontecendo hoje, que nós tínhamos há muito tempo atrás, que é a questão da nossa presença plena. Eu costumo até falar o seguinte, você está comendo? Tá. Você prestou atenção no que você está comendo, da onde que veio aquela carne, da onde que você proveu o alimento, um momento de gratidão por estar tendo aquela oportunidade. Você está escovando o dente, você está prestando atenção qual dente que você está escovando, ou você está escovando o dente já pensando lá onde é que você vai? E eu falo o seguinte, a gente acorda todo dia, coloca o mesmo pé no chão, mesmo pé no chão, exatamente o mesmo dia, faz a mesma rotina. Lava o rosto, escova o dente, lava o rosto. Todo dia sua rotina é idêntica e você faz sem pensar. O que é isso? 95% do tempo nós estamos no automático. Quando você vem para a inteligência emocional, quando você vem para o autoconhecimento, você percebe que você precisa de estar mais no seu momento presente. O que é a ansiedade? A ansiedade ela é uma preocupação com o futuro, tá? Então você está pensando que vai acontecer, que vai dar errado, que eu não vou conseguir pagar meu aluguel, que eu não vou bater a meta esse mês, que a minha empresa vai quebrar. E esses pensamentos negativos, eles são alimentados pelo ambiente que você se coloca, pelas amizades que você tem, que só piora a situação ou melhora, ou te ajuda ou não, e pelo conhecimento que você busca. Se você está ali com um problema e só conversa com gente que está com problema e só vai para um ambiente que se fala de problema, você acha que você vai achar alguma solução? Então, na ansiedade, o que a gente precisa de entender é o seguinte, 10/90, anota essa técnica que vai mudar a sua vida e todo mundo que passa por mim fala, eu só escuto sua voz, Gisele, 10/90, 10/90. 10% é o problema, amada. 90% é a solução. Então, o que você tem que fazer? O problema é esse. O que eu posso fazer para resolver? Senta, planeja. 1, 2 e 3. Quando você escolhe com o que você gasta a sua energia, e a sua energia ela é uma, né? Vamos supor que você tem uma garrafinha de água ali de 500 ml para você tomar o dia inteiro. Se você toda hora dá um golão, no meio da tarde já acabou. Agora, se você sabe que aquela energia, você tem que drenar ela para chegar em casa e ter energia para os filhos, para o marido, para uma vida de casal de qualidade, para uma vida com os filhos de qualidade, você escolhe a guerra que você quer lutar.
Então, hoje a gente está vivendo num ambiente tão estressante, onde a gente se coloca mais aqui, ou seja, você está sofrendo mais aqui dentro do que aqui fora. Percebe? Começa a verbalizar seu problema e olha como é que você fala assim, porque é muita coisa. Todo mundo que fala isso comigo, Milena, fala assim, tá bom, é muita coisa, anota, número 1, não passa do 3. É porque na cabeça é muita coisa, mas aqui do lado de fora era só prover solução e parar de pensar naquela coisa. Então, nós precisamos de ter exercícios diários que nos coloque vivendo o momento presente, para que você viva um dia de cada vez. Quando uma pessoa está em ansiedade, ela está vivendo 70% no futuro. E normalmente os seus pensamentos, eles são automáticos. Você acha que você está pensando, mas você não está pensando. Você está sendo provocado automaticamente a pensar mediante a sua lente com a qual você vê o mundo. E daí, se você não tem uma amizade para falar assim, vai dar certo, olha só, é no desafio que a gente cresce, lê esse livro, assiste esse podcast, uma pessoa que te joga para um conhecimento que você ainda não tem, você surta. Então, Napoleão Hill também fala o seguinte, que é no momento de dificuldade, é no problema que é semeado o seu sucesso. Então, cada problema carrega consigo a semente de um novo aprendizado. Você nunca vai ver ninguém falando que teve futuro dando tudo certo. Pessoa que conta sobre sucesso, ela fala, porque deu errado, porque eu fali, porque quando eu fui demitido, é assim. Então, é na zona de desconforto que você vai encontrar o seu sucesso. Então, por que você está reclamando do que você está vivendo? Então, o que nós precisamos de falar, Senhor, universo, por que eu estou vivendo isso? Qual a lição que eu tenho que aprender com isso? Eu até brinco o seguinte, sabe, que deserto é lugar de passagem, não é de morada. Eu conversei com uma mentora ontem, uma mentorada ontem, e ela me contando os problemas, eu falei assim, desculpa, mas é os mesmos problemas que você me contou há 3 meses atrás, quer dizer que você não proveu solução para nenhum? Então você continua no deserto, porque você não escolheu focar na solução, você continua focando no problema. Então o 10/90 é foco na solução. Ok, esse é o problema, o que eu vou fazer? Minha loja está falindo, o que eu vou fazer? Minha empresa não tem dinheiro para pagar a conta, o que eu posso fazer? Às vezes você está ali se dividindo em 10 coisas, foca para aquilo dar certo. Eu estou reclamando porque o meu chefe é ruim, não é seu chefe que é ruim, busque a autorresponsabilidade, fala, aonde eu posso ser melhor. E eu costumo falar assim, olha, aonde você está hoje é com o conhecimento que você tem. Aonde você quer chegar, lá no degrau 20, que você fala, o dia que eu estiver lá, é com conhecimento que você ainda não tem. Se você tivesse, você já estava lá. E a vida está te permitindo passar por processo de desafios para te moldar para chegar no degrau 20. E você está lá olhando, porque não, aquele carro não é para mim. E aí você não consegue nem manifestar os seus desejos. E é óbvio que isso vai criar uma ansiedade absurda. Porque o Instagram, ele está gerando uma comparação do seu bastidor, o seu perrengue, a sua dívida, o seu corpo que você queria igual da coleguinha, com o palco do outro, né? É aquela família que só posta foto feliz, você fala, queria tanto que minha família fosse assim, e aí você começa uma autocobrança. A maioria das pessoas que eu aplico o teste de análise de perfil comportamental, eles vêm com um desvio, como se fosse um exame de sangue, e aparece lá suas qualidades positivas e o seu negativo. O negativo é onde você vê que você tem que melhorar. Você acredita que tem gente que o negativo está acima de 70, onde o saudável é menos 5? Então, tem gente que nem é daquela área, daquela personalidade analista e está se cobrando 70% em ser analista. Eu falei, não é da sua personalidade. É a mesma coisa você virar para uma criança e cobrar ela que ela seja boa em matemática, sendo que não é da área do cérebro dela. São 4 personalidades. 2 estão do lado esquerdo do cérebro, que é a área racional. E 2 estão do lado direito, que é a área criativa. E eu, por exemplo, odeio matemática, sempre odiei matemática. E você é cobrado por uma matéria que não é seu talento natural. E aí você se sente inferior porque você foi cobrado, sendo que era a sua área. E aí, eu critico muito a forma como a escola cobra, ensina e pontua, porque ela cria mais ansiedade nos meninos ainda. Não é que a gente tem que passar a mão na cabeça, mas veja bem, com 13 anos eu te falei que forma a personalidade. Então, por que o menino, quando vai para 8º ou 9º ano, ele já não pode escolher se ele é da exatas ou se ele é da biológicas? Porque ele já está com personalidade formada. Ele já sabe se ele ama ou odeia matemática, química e física, né? Então, assim, trabalhar entendendo aonde você é bom e se cobrar onde você é bom. Para de se cobrar onde você não é bom, porque esse não é o seu talento. Então, ter autoconhecimento de quem é você de verdade, quais são suas habilidades socioemocionais, saber se você está trabalhando naquele emprego que tem a ver com a sua habilidade socioemocional, né? E isso tudo tem a ver até com o sentido da vida, que é o propósito da vida. Então, ansiedade, você está sofrendo lá no futuro, e depressão, você está arrastando, sabe arrastar um saco pesado? Você está trazendo mágoa, trauma e humilhação do passado
passado. Então você sente uma tristeza profunda e não consegue nem identificar o motivo. Mas eu te garanto que ela tem a ver com o seu passado e com o que você viveu. Gisele, eu nunca fui abusada, eu nunca fui nananã, porque eu não tenho trauma de infância. Tem. Bora para Augusto Cury de novo? Toda formação de personalidade vem de um trauma. Você estava ali brincando com sua amiguinha, sua mãe virou e falou assim, fulano, já te mandei arrumar a cozinha. Você não arrumou, manda sua coleguinha embora, na frente da colega. Aquilo te traz um gatilho de humilhação enorme e você sente uma emoção ali, que aquele misto de emoção ele vai formando sua personalidade. Então, eu não te falei que é sobreposição de memória? Memória positiva, memória negativa. Só que aqui mora um detalhe, que aí você acha que você não tem trauma. Para cada uma emoção negativa, você precisa de 15 emoções positivas. Então, se nós estamos falando de uma criança que nasceu num lar com dificuldades, com pais e mãe brigando, viveu um divórcio dos pais, viveu um abandono de mãe, que foi embora dos Estados Unidos, que deixou com a avó, que deixou com a tia, ou a mãe até morreu, faleceu, mas a criança se sentiu rejeitada porque o pai teve que trabalhar, que não conseguia sustentar. Tudo isso é trauma. E aí você não consegue digerir essa emoção, porque não teve o acolhimento emocional. Você não tem autoconhecimento, então você sofre da tristeza profunda que te traz a depressão. E a depressão hoje, ela comete até crianças de 7, 8, 9, 10 anos. Porque antes não era diagnóstico. Essa geração é mimimi, não. Doença mental é coisa séria e saúde mental nos dias de hoje é ouro. Uma pessoa que consegue viver uma instabilidade financeira, relacional, matrimonial, perdeu alguém, se ela não tiver inteligência emocional, se ela não tiver muita clareza, ela não tem força para aguentar, não. E daí a gente vem numa geração fraca por não ter esse conhecimento que a gente está falando hoje. E a gente fica com vontade de ouvir mais, de saber o que você tem para falar, mas nós iremos para um breve intervalo e voltamos já. A campanha do Bom Pastor é a ação permanente do Instituto de Missionários Leigos para manter a TV Kefas e as suas outras obras de evangelização. Faça parte dessa campanha, é simples e fácil. Basta você se tornar nosso colaborador. É com a sua ajuda que podemos cumprir a nossa missão. Precisamos de 500 colaboradores que contribuam mensalmente com pelo menos R$200, 1.000 colaboradores que possam doar pelo menos R$100, 2.000 colaboradores que nos ajudem com pelo menos R$50 e 5.000 colaboradores que façam uma doação de pelo menos R$30. Por favor, contribua conosco e reze por nós. Que o Bom Pastor abençoe você e a sua família. Doar sangue é um ato de solidariedade. Cada doação pode salvar até 4 pessoas. É preciso criar o hábito de doar. Para fazer a doação é necessário levar documento de identidade com foto, estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, não estar em jejum, não comer alimentos gordurosos, não fumar antes da doação e não tomar bebida alcoólica. Doar sangue é salvar vidas. Estamos de volta com o nosso Kefas Entrevista, recebendo a mentora, escritora, empresária e palestrante Gisele Meira, falando sobre a importância da inteligência emocional. Gisele, nós estamos numa era totalmente voltada para a tecnologia. Ela pode ajudar referente à inteligência emocional ou atrapalhar? É uma faca de 2 gumes, né? Eu amo a tecnologia. Na pandemia, principalmente, nós vimos lives acontecendo com pessoas que a hora era assim, passava de R$100 mil e você tendo oportunidade de beber daquela água. Mas muitas pessoas foram para o TikTok, para a vida vazia da internet. Então, lembra que nós falamos que você é moldado pelo ambiente que você vive, com as pessoas que você convive, né? Tem Jim Rohn, ele fala o seguinte: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Inclusive, esses dias eu estava assistindo um episódio com o meu filho de uma série muito famosa, acho que Big Bang Theory, e o protagonista da série estava recebendo o prêmio Nobel.
E aí ele foi agradecer a família dele e a outra família, que são os amigos. E aí quando ele começou a falar, ele falou o seguinte: eu gostaria que vocês ficassem de pé, são 5 amigos, né, da série. Aí ele falou: doutor fulano de tal, doutora fulano de tal, astronauta fulano de tal, empresária bem-sucedida fulano de tal e doutor fulano. Eu olhei pro meu filho assim, tá vendo? Ele não anda com ninguém capenga, não. Ele só anda com pessoas com doutorado, que estuda como ele estuda, que são pessoas que foram fundamentais na jornada para apoiar ele até ganhar um prêmio Nobel em Física. Né? Então, assim, a gente percebe que é junto dos bons que a gente fica melhor, é assim que o mineiro fala. Então, o que a internet nós precisamos de entender? Nós estamos vivendo a era do conhecimento, né? Eu não sei se você é da época da Barça, da biblioteca, que tinha que copiar o trem no papel ao maço, né? O trabalho para entregar. Então, a era do conhecimento está aí, chat GPT, Google, tá Instagram com pessoas incríveis, né? Que nunca seriam do nosso acesso se hoje não existisse isso daí, entregando conteúdo gratuito. Você tem uma escolha entre usar a internet para o seu crescimento, mas para isso você tem que ter clareza de onde você quer chegar, ou usar a internet para o seu passatempo. E aí o que está acontecendo? A coisa mais valiosa que nós temos é a nossa vida. E a segunda coisa mais valiosa é o seu tempo. E eu sinto te dizer, ele não está a seu favor. Cada dia que você passa ali 8, 7 horas na internet, é um tempo que não volta mais. E se você estivesse passando ali falando inglês, eu estou, por exemplo, estudando francês num aplicativo que é gratuito. Eu estou fazendo coisa de 13 aulas por dia, que cada aula você gasta 5 a 15 minutos. Você gastar 15 minutos por dia com uma língua, daqui a um ano você está fluente na língua. E aí as pessoas estão lhe perdendo tempo com o TikTok, a vida inteira conteúdo vazio. Só que o maior problema de estar ali, ó, com aquele conteúdo raso, de 30 segundos, de 1 minuto, é que ele vai gerando uma palpitação. Um estado de ansiedade absurdo, porque você não está vivendo o momento presente. Você nem se percebe onde você está. As crianças estão surdas pelos fones de ouvido e cegas com conteúdo vazio. E a mãe que vira e fala: meu filho, vai fazer alguma coisa. Aí a mãe é chata. E a mãe não pode nem falar. E quanto menos a mãe fala, mais essas crianças estão sendo criadas numa bolha, que a educação delas está sendo formada por aquele youtuber, está sendo formada por aquela pessoa, que não é a educação que você daria. E a Bíblia fala o seguinte, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Eu falo o seguinte, hoje, as pessoas que você segue errada corrompem tudo que sua mãe ensinou. Então, cuidado. Não é à toa que a gente falava na época da igreja, né? Quando a gente era pequenininha, você cuidado, o olhinho com o que vê. Cuidar. Por quê? Porque os seus pensamentos, eles regem seus sentimentos, que alteram suas emoções e moldam seu comportamento. O que você está vendo? Porque, olha só, se você todo dia chega em casa e vai ver aqueles jornais sensacionalistas, São Paulo, moto, tiro na cabeça, você sai que no outro dia fica assim, tá vindo, é um motoqueiro, não, parou do lado da minha janela. Você não vai ter uma sensação? Por quê? Porque aquilo que você viu te gerou uma imagem de forte impacto emocional que vai mudar o seu julgamento com relação àquele motoqueiro que parou do seu lado. Então, a gente precisa de ter cuidado. Não assista essas coisas. A gente tem que viver com fé. A gente tem que viver o hoje. A gente tem que saber que Deus está no controle. Então, independente da fé da pessoa, eu falo, se você tiver fé de que tem algo maior que está regendo isso tudo, seu coração já acalma. Então, para a rede social, o negócio é, aonde você quer chegar? Quem você quer ser? O que você quer, o que você tem de sonho, o que você gostaria de fazer? Tudo isso que às vezes a gente não se pergunta, está justamente na necessidade de eu buscar esse conhecimento que eu ainda não tenho, para ser capaz de fazer o seguinte, cara, eu preciso de melhorar aqui minha alimentação, porque senão lá na frente eu vou ter problema. Pra você ter uma ideia, tem um estudo sobre o sono, que eu sou apaixonada. Uma hora a gente podia falar só sobre a importância do sono, que é o maior estudo feito nos últimos anos. Um cientista do sono, ele fala o seguinte, que o Alzheimer e o câncer, principalmente de próstata e de ovário, eles já foram comprovados que é a má qualidade do sono até a juventude. Então, esse autor, ele afirma que todo mundo que trabalha por turnos vai ter câncer. Essa pessoa que dorme hoje 5 horas e fala, eu só preciso de 4 horas de sono, você vai ter Alzheimer. Então, está tudo comprovado com a qualidade do sono. E aí, o que eu conto de mais importante dessa lição, eu acho, é o seguinte, o seu conhecimento é o que vai moldar o seu comportamento. Se eu falar com você que salsicha é o pior alimento do mundo, você vai falar assim, eu sei, eu já vi isso em vários documentários, ok. Aí você já viu alguém mostrando o que tem dentro da salsicha? Porque a hora que você vê, você fala, não, nunca mais eu como isso aqui. Por quê? Porque você teve um conhecimento claro que alterou o seu comportamento.
É aquilo que te provocou um impacto. Então, hoje, o comportamento, o livro que você não termina de ler, a academia que você fala que vai e não vai, a promoção que você fala que todo ano você vai buscar e não busca, aquela língua que você quer falar e não consegue falar, a viagem que você não tira do papel, a procrastinação, ela vem da sua ausência de se posicionar no momento presente, tendo clareza de para onde você está indo. Então, para você ser saudável mentalmente, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Essa distância, ela é um processo e ela vai te trazer desafios para te moldar, para te preparar para isso. Então, o sentido da sua vida está em entender quem é você. Portanto, na Bíblia, Deus cita 68 vezes eu sou. É porque primeiro você tem que saber quem é você. Quando você sabe quem você é, você faz. E quando você faz, você tem. Hoje a gente está na pirâmide do capitalismo que eu tenho que ter para ser. E não é. Eu tenho que ser para ter. Antes do sucesso tem que vir a felicidade. E a felicidade, ela vem com gratidão. Você quer viver o seu propósito? Tenha autoconhecimento. Você quer direcionar melhor as suas atividades do presente para alcançar o futuro extraordinário? Tenha clareza. Eu vou ficar nesse emprego a vida inteira ou daqui eu quero sair? Meu sonho é construir uma loja. Eu falo com você o seguinte, se você tem um desejo, você tem potencial de manifestar esse desejo. Esse desejo quem colocou no seu coração foi Deus. Ele está ali. Porque quando você nasceu, Deus falou, olha, está aqui os seus talentos, está aqui o seu propósito. Tem um filmezinho da Disney que chama Soul, que a alminha lá só vem para a Terra quando nasce uma luzinha verde, que é o propósito dela. Eu amo a ideia que esse filme traz. Então, todos nós nascemos com propósito, nascemos, não precisa ser um propósito a vida inteira e nem você precisa passar a vida tentando achar o tal do propósito, não. Às vezes você tem 15 anos, seu propósito é um iPhone, tá tudo certo. Eu tenho 18 anos, meu propósito é comprar um carro, é ter uma casa própria aos 25 e tá tudo certo. Mas que você tenha propósitos que tragam sentido para sua vida, para você orientar suas ações do presente para alcançar o futuro que você deseja. É assim que funciona. Gisele, eu gostaria que você deixasse um recado para quem está em casa buscando o seu propósito. O que você diria para eles? Primeira coisa, Gisele, eu quero saber qual é o meu propósito. Não é o seu propósito, é quem é você. O propósito, ele só existe quando você vive. Então, uma pessoa que acabou de abrir uma empresa, por exemplo, que é o meu caso, vou te dar o meu exemplo, eu fui empresária durante 8 anos. E aí eu passei por uma fase muito difícil. Aí eu te falei que o seu sucesso só vem na fase difícil, né? Nessa fase muito difícil, eu falei assim, cansei. Cansei de bater cabeça, cansei de ser a pior, cansei de gritar, cansei de provocar os meus maiores desafios, os meus maiores problemas por causa da minha emoção, da minha raiva. Eu era muito acelerada, né? Eu falava com as pessoas de qualquer jeito. E daí eu busquei o autoconhecimento. Quando eu busquei o autoconhecimento, eu descobri que Deus tinha me dado um talento enorme de motivar, de fazer a pessoa olhar para frente, de gerar uma transformação. E eu lembro que eu estava num curso de inteligência emocional e falei com uma pessoa assim, aqui, eu queria que meu marido fizesse esse curso, mas eu não consigo convencer ele. E ela virou para mim e falou assim, não é ele que tinha que estar aqui, é você, porque é você que quer mudar. E a sua vida muda, ele muda quando você muda. Então eu falei assim, então peraí, então a sua mudança, ela não está quando o outro mudar, o seu casamento não vai melhorar quando o outro melhorar, é quando você comunica amor, quando você tem inteligência emocional, quando você para de ser essa mulher chata, goteira, que não para de falar, ciumenta, que carrega um vício do comportamento emocional, porque você viu sua mãe sendo traída, a tia sendo traída. Então, nós temos vícios comportamentais que dirigem as nossas interpretações da ação, né? Aí o namorado vira o celular de cabeça para baixo, está me traindo. Então, cuidado com os julgamentos. Busque o autoconhecimento. O autoconhecimento vai te trazer autoconsciência das suas emoções, autoconsciência vai te dar maturidade emocional e com isso você vai ter clareza de para onde você está indo. Quando você tiver clareza, você vai entender que é através de saber quem você é que você vai conseguir viver o seu propósito naquele momento e tendo fé que Deus está no comando, tá? Gisele, muito obrigada. Eu tenho certeza que foi de grande valia para quem está em casa. Muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Posso deixar minha rede social? Claro. Eu tenho o @agiselemira no Instagram. Eu tenho o YouTube Gisele Mira, que tem mais de 400 vídeos para você. Toda segunda e quarta eu tô no Spotify com a hashtag Energiza. Então lá na minha rede social você vai ter todo esse conteúdo em mais de 400, 500 vídeos que tem lá para te levar pro topo. E todo dia de manhã eu te dou uma mensagenzinha para te dar aquela energizada, ficar bem motivada para alcançar tudo aquilo que você deseja, tá? Muito obrigada mais uma vez. E a você de casa, está chegando mais o fim do nosso Quer Fazer Entrevista. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.